Eu gosto muito quando o Taleb, ele, para explicar esse conceito de antifragilidade, ele parte daquilo que é conhecido para o desconhecido e dá exemplos mitológicos, já que ele fala. Eu lembro dele explicando uma vez com copos. Falou: olha, você sabe o que é frágil, né? Um copo de cristal você joga no chão, se parte 1 milhão de pedaços, aquilo é frágil, é óbvio. Qual o contrário de frágil? Geralmente o pessoal pensa num copo de plástico. Se eu jogo no chão, não acontece nada, mas é como o Pondé falou, isso é só o meio do caminho, esse copo ele é robusto, ele fica igual. O antifrágil seria um copo que Que melhora quando você joga melhora. no chão. Só que você não tem um objeto que tenha essa característica física. Aí ele vai pra mitologia, ele usa a Hidra de Lerna como exemplo, que era um monstro que Que lutou você com Hércules no adora. segundo trabalho, que quando se cortava uma cabeça, duas nasciam no lugar. Uhum. Então ela praticamente pedia, o caos, ela pedia pra ser atacada, porque ela ficava cada vez mais forte com isso. E eu queria saber qual a sua visão sobre antifragilidade hoje, já que você fala bastante das novas gerações e de como elas estão cada vez mais frágeis. Uhum. Então, essa ideia de que o antifrágil é algo que fica mais forte quando sobrevive à agressão, né? Que é uma ideia que o Nietzsche tem ela um pouco semelhante a essa ideia, que é quando algo tenta te matar e não consegue, deixa você mais forte, Uhum. né? Então, o material que não existe, que quanto mais você joga no chão, mais forte ele fica, né? Não existe, mas do ponto de vista do comportamento humano, é isso que o Taleb espera quando ele pensa na educação para a antifragilidade. Com relação aos jovens hoje, que você se refere, que é um tema que eu às vezes visito, mas que é um tema de largo debate hoje em dia, inclusive no cruzamento com o tema da saúde mental, né? E que provavelmente não vai melhorar nem um pouco, Só vai piorar. porque tem um sociólogo que viveu na virada do 19 para o 20, chamado Georg Simmel, né? É um dos fundadores da sociologia. A gente fala que tem 4 porquinhos, né? São os 4 fundadores, o Marx, o Weber, o Durkheim e o Simmel, Uhum. que é menos conhecido. Escrita ensaística. Então ele fala lá em 1904 que a vida do espírito humano na cidade grande era uma vida que produzia um desequilíbrio entre o que a gente poderia chamar de eu interior, mais profundo, mais ligado à personalidade singular de cada um, e o eu superficial, que é mais ligado às relações exteriores, externas, né? E ele diz que a vida na cidade grande, ela tende a exigir demais desse eu exterior, que, como o Simmel diz, é vocacionado à lógica monetária, em 1904, e por isso produz uma profunda alienação do eu interior, que é mais afeito a uma temporalidade lenta, a pouca competição. E daí ele fala que esse tipo de vida na cidade grande ele vai causar uma intensificação da vida nervosa. Eu estou citando ele ipsis literis. Uhum. Intensificação da vida nervosa. Portanto, ele faz uma previsão sociológica, em 1904, que a vida nas grandes cidades e a vida moderna iria gerar um profundo distanciamento patológico do eu interior das pessoas, que teria mais a ver com sua singularidade, sua personalidade, e não lidar com o mundo objetivo do dinheiro e da competição e tal. Então eu fiz esse recuo porque para dizer que, apesar que hoje se acha que a causa disso é o celular, Uhum. né? Se o Zeman tiver certo, eu pessoalmente acho que é um belo diagnóstico esse, sociológico, é a própria dinâmica da vida moderna, contemporânea, competitiva, voltada para gerar conforto, enriquecimento, que pode gerar sofrimento mental. E aí os jovens estão tomando isso na cara de todo jeito, porque o mundo hoje é muito mais competitivo, muito mais agressivo, muito mais violento, apesar do marketing mentir e dizer que não é. Alguma coisa? Não, é que a gente resolveu muitos dos problemas principais de, por exemplo, segurança e alimentação, e aí sobrou tempo também. E aí eu acho que tem um pouco a ver da pessoa ficar Um tédio? proliferando, um pouco do tédio, da falta de propósito mais básico, digamos. Imediato. Mas você vê, tem uma ambivalência, porque assim,
a gente resolveu um monte de problemas, por exemplo, de saúde, Uhum. ampliou-se a longevidade, né? Mas isso gerou idosos solitários, sem família, Sim. porque o mesmo comportamento social que gera mais vida gerou emancipação, liberdade e menos filhos, ou Uhum. quase nenhum. Então você tem famílias atomizadas, você tem idosos que vivem muito tempo, mas não tem com quem viver, e muitas vezes nem onde viver, se transformou numa grande commodity, né? Então você tem essa ambivalência. Ao mesmo tempo você tem a ambivalência porque a gente produziu mecanismos de segurança social, mas você vê o Brasil, por exemplo, hoje é quase um narco-estado. Sim. Quase, a gente já está quase lá. Um narco-estado em que o crime organizado atravessa praticamente todas as dimensões da sociedade. Então, a modernidade, esse é um conceito do Bauman, essa ambivalência, né? A gente resolve problemas Uhum. e cria outros. Sim. Agora, sem dúvida nenhuma, jovens que crescem num ambiente em que não precisa se preocupar com nada, sabe? O jovem que faz ano sabático aos 14 anos, porque está em estresse, de fato, tem que encarar o tédio e cabeça vazia, oficina do diabo, como dizia minha avó, né? Uhum. As demandas imediatas da vida, às vezes, ajudam você a sobreviver. Sim. Seguir em frente. Se a gente pensa na antifragilidade do Taleb, o corpo humano, até certo ponto, é antifrágil, né? Se você Sim. pensa quando, não só o aspecto psicológico, mas até físico. Uma pessoa vai pra academia, ela treina, ela inflama o corpo inteiro, fica dolorida, mas depois o corpo fica mais forte. Então, até um certo nível, você é antifrágil. Digo Ou até um então, certo nível porque não adianta você ficar em frente à radiação pensando que vai virar o Homem-Aranha, não. Você vai pegar câncer e vai morrer, né? É. Então, há um limite pra isso. E psicologicamente é a mesma coisa. Então, tem muita gente que argumenta que as gerações anteriores, o pessoal que pegou a época das guerras, né? Imagina um cara que nasceu no começo do século XX, ele pegou a Primeira Guerra Mundial, talvez tenha ido lutar, ele nasceu um pouquinho antes, né, tava com 18, alguma coisa assim. Depois ele pegou a Segunda Guerra Mundial, talvez idade ainda de ser alistado, e pegou o período pós-guerra. Também não foi uma maravilha, imagina um europeu no período pós-guerra, tudo destruído. Aí tem duas opções, ou ele ficou muito bom, ou ele ficou ruim da cabeça e tamo aí, né? Pois é, mas então, aquele cara que ficou muito bom, né, ele sobreviveu. O que ficou Sim. muito ruim talvez não tenha sobrevivido pra contar a história. Sim. Então esse é um ponto. Tem um autor que uma vez ele fez uma provocação que eu achei bem interessante. Não falava sobre fragilidade ou antifragilidade, mas era sobre inteligência. É um livro chamado Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond. Já ouvi falar dele. Me dizem que ele inspirou, inclusive, Game of Thrones. Eu não Eu sei. já ouvi dizer isso, por mais de uma pessoa. Seria interessante É. até essa associação. É. Mas o que ele coloca no livro, né? Ele escreveu o livro por uma provocação de um aborígene. Que falou assim, cara, por que Aborígene vocês... australiano? Australiano. Por que vocês, né, se referindo ao homem caucasiano, europeu, tem tanto... Ele usava um termo que os aborígenes colocavam chamado cargo, que era coisas, assim, tecnologia, e a gente tem tão pouco. E ele escreveu para provar que não era uma diferença de inteligência, mas sim uma diferença que era carregada pela história, mas tinha a ver, sobretudo, com aspectos geográficos. Ele mostrava que no final até a própria latitude dos continentes, se você pega a Eurásia, você consegue de uma ponta a outra sem muitos obstáculos. Agora na América, você não vai do sul para o norte fácil, né? Você passa por cordilheira, por floresta equatorial, E muito mares densa, gigantes. muitas doenças. Então é muito mais complicado ter intercâmbio de ideias. Mas nesse livro, em determinado ponto, ele argumenta que se fosse por inteligência, a visão dele é que o homem com menos tecnologia é mais inteligente do que o homem com mais tecnologia. E eu falei, nossa, isso aqui é provocador, porque geralmente a gente pensa que o indivíduo civilizado, que teve acesso à escola, aprendeu matemática, português, é mais inteligente. Mas aí ele parte primeiro de uma definição de inteligência, falando, vamos tratar a inteligência como se fosse a capacidade de resolver problemas. Primeira coisa. E depois pensa nos problemas do mundo antigo e do mundo moderno. Ele fala, no mundo antigo tudo queria te matar. Hoje em dia a blogueira vai lá e fala, nossa, a natureza ela é perfeita, porque ela tá a quilômetros de uma cobra, não tem mosquito, Eu, Sim. particularmente, não vai ser adoro a picada por um bicho que natureza, vai passar leishmaniose e malária pra ela. mas eventualmente, a cada 3 meses, eu faço detetização lá em casa. Afinal, Exato. né? Vamos evitar Você quer a os natureza Nutella, você não quer a natureza óbvio. raiz, Não entendeu? Assim, E tudo queria te matar. Então ele fala, e nesse ambiente onde tudo queria te matar, até as próprias pessoas queriam te matar, porque era muito violento. Então esse cara tinha que ter uma habilidade social diferente do mundo de hoje. Onde você pode se isolar simplesmente, não depender de uma tribo, porque o governo te dá um sustento mínimo, te dá um auxílio.
Uhum. E aí, quando ele vem pro mundo de hoje, ele fala, além desse ponto de que você pode ser um zero à esquerda e ainda assim sobreviver, porque vão te manter vivo, já que você nasceu, o Estado entende, né? Essa pessoa tem certos direitos, temos que mantê-la viva. Alguns estados, né? Alguns estados, melhor dizendo, alguns estados. Tem um outro ponto, que é a questão de que lá atrás você não tinha populações muito densas, então você não tinha um mecanismo de seleção com base em epidemias. Hoje não, a gente teve o Covid em 2020. E o Covid não queria saber se você tinha 200 pontos de QI ou 70. Ele queria saber de resistência física àquela doença. Então um cara muito inteligente poderia perecer disso, enquanto em culturas antigas não tinha densidade populacional para ter essa seleção feita com base em doenças. Então ele fala, olha, lá atrás quem sobreviver era mais inteligente. Hoje, como o mecanismo está passando por epidemias, quem sobrevive é o cara que é mais resistente à epidemia, isso é meio que aleatório. Uhum. Ele argumentava que o homem antigo era mais inteligente.